Sem dúvida nenhuma, um dos efeitos mais notáveis em termos de cérebro é a atenção e a regulação atencional. E quando a gente fala em atenção, a gente sabe que a circuitaria atencional está, por exemplo, relacionada também à regulação emocional. Isso é um ponto bastante importante. Num mundo onde se fala tanto em déficit de atenção, em distração, da gente ser capturado por estímulos como smartphones, tablets, e a gente muitas vezes se perder nesses estímulos e deixar de se perceber e esquece de viver o presencial, o aqui e agora. Bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Eu sou o Daniel Cunha e esse é o segundo episódio do podcast Corpo Consciente, uma produção exclusiva do Sesc 24 de maio. Dando sequência a essa série sobre meditação, a convidada é Elisa Cosassa, pesquisadora na área de comportamento e neurociências dentro do Instituto do Cérebro no Hospital Israelita Albert Einstein. Se você não acompanhou o primeiro episódio, a conversa com a professora Lia Diskin, lembre-se que pode fazer isso a qualquer momento, e eu garanto que não vai se arrepender. No capítulo de hoje, o foco são as emoções. Elisa é uma das coordenadoras da pós-graduação Gestão Emocional nas Organizações, que forma professores do programa Cultivating Emotional Balance ou Cultivando o Equilíbrio Emocional. Utilizando a meditação como principal ferramenta, a ideia desse programa é auxiliar os participantes no reconhecimento e no manejo das emoções, e a gente conversou um pouco sobre como funciona essa proposta. A Elisa também nos falou da sua trajetória dentro das neurociências. Como pesquisadora, ela já participou de dezenas de publicações internacionais em colaboração com importantes universidades no exterior, em sua maioria seguindo uma linha de pesquisa que avalia bem-estar e performance. E com toda essa experiência e conhecimento, ela pôde trazer um pouco do que pensa a respeito das últimas descobertas da ciência dentro desse campo da meditação. Só de ouvir o currículo já deu para você sacar que a Elisa é uma autoridade no assunto e que a conversa rendeu bastante, né? Vamos a ela então. Com vocês, Elisa Cosassa. Então, Elisa, muito obrigado por aceitar o convite do Sesc, separar um tempo para conversar com a gente. Seria legal se você pudesse começar contando um pouco sobre a sua carreira dentro da academia e como surgiu o seu interesse pela meditação, como que você chegou nesse universo. Oi, Daniel, obrigada pessoal do Sesc pelo convite. É sempre bom falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é a questão da meditação. Na realidade, a minha carreira acadêmica nessa área começou com o meu doutorado, né? Foi, até onde nós sabemos, foi a primeira tese dentro de uma escola médica na América Latina, avaliando os efeitos de práticas de meditação e práticas respiratórias para pessoas com sintomas de ansiedade e de depressão. Na época nós utilizamos uma técnica de origem indiana, o Siddha Samadhi Yoga, e avaliamos esses efeitos em pessoas que tinham queixas de ansiedade, né, e de sintomas de depressão. E verificamos então que depois de um mês as pessoas tiveram uma melhora nos seus sintomas. Foi um estudo muito simples, feito com, como a gente chama, de caneta e papel, né? Nenhum equipamento sofisticado, porque na época, inclusive, a tese terminou em 2002, começamos em 1999, e o meu orientador na época, o professor José Roberto Leite, da Unifesp, ele mesmo acreditava que ia ser muito difícil a gente conseguir um financiamento para pesquisa ou bolsa, então eu realmente fiz sem bolsa e sem financiamento, então nós fomos com recursos muito simples, né? E mesmo assim nós publicamos numa revista internacional, né? E foi, enfim, o início de uma linha de pesquisa que por muitos anos eu conduzi através da Universidade Federal de São Paulo, pelo Departamento de Psicobiologia, e posteriormente, em 2013, que mais oficialmente eu acabei sendo contratada pelo Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, e tenho conduzido estudos na área de neuroimagem, em especial, imagens do cérebro, das mudanças, dos efeitos dessas práticas, né? Não só da meditação, mas também do yoga, do tai chi, os efeitos dessas práticas no nosso cérebro, em especial quando a gente está fazendo tarefas de atenção,
tarefas de memória, enfim, algumas tarefas também emocionais, e é isso que nós temos trabalhado nos últimos anos. No Einstein, atualmente, eu estou como professora titular, né, dentro do programa de Ciências da Saúde, com vários alunos já formados, inclusive, de mestrado, doutorado, temos pós-doutores também, alunos que atualmente estão, inclusive, no exterior, né, um aluno nosso que acabou de começar a fazer o seu pós-doutorado na Harvard, justamente na equipe da doutora Sara Lazar, com a qual nós temos já uma colaboração e que é uma das grandes referências na área desse tema, né, de práticas meditativas, práticas contemplativas e os seus efeitos no cérebro. Legal que você citou essa colaboração com a professora Sara Lazar, porque é isso, você tem uma circulação com outros profissionais que trabalham com e estudam a meditação por todo o mundo, né? E aí eu queria ouvir de você um pouco sobre, você falou desses efeitos no cérebro da meditação, e o que já tem disponível, confiável em termos de ciência desses efeitos, assim, para uma pessoa que está interessada em meditação e gostaria de saber o que a ciência já comprovou a respeito da meditação, o que você diria assim que tem de mais potente para ser divulgado? Uma das coisas, do ponto de vista de cérebro, um dos tópicos mais estudados é a atenção, né? Então, sem dúvida nenhuma, um dos efeitos mais notáveis em termos de cérebro é a atenção e a regulação atencional. E quando a gente fala em atenção, a gente sabe que a circuitaria atencional está, por exemplo, relacionada também à regulação emocional. Isso é um ponto bastante importante. Porque não é apenas a atenção por si, o que já é alguma coisa bastante importante no mundo onde se fala tanto em déficit de atenção, em distração, da gente ser capturado por estímulos como smartphones, tablets, e a gente muitas vezes se perder nesses estímulos e deixar de se perceber e de perceber o que acontece realmente de importante no mundo, né? A gente fica muitas vezes conectado no virtual e esquece de viver o presencial, o aqui e agora. Mas, além da atenção em si, quando a gente pensa na circuitaria atencional, temos que se lembrar que ela nos ajuda também a regular as nossas emoções. Então, por exemplo, eu só vou conseguir ter uma vida emocional produtiva se eu conseguir perceber as emoções surgindo. E isso tem a ver com esse desenvolvimento atencional, né? Então tem áreas desde o córtex pré-frontal, a ínsula envolvidas, né? A ínsula relacionada a essa questão de nós perceber, dessa nossa propriocepção, da nossa percepção das nossas sensações corporais, e é uma das áreas que aparece muito comumente nos estudos de meditação e também de yoga, né? Indicando então que é uma área realmente envolvida nesses processos. E quando a gente pensa na emoção, é muito importante a gente perceber ela surgindo. E como é que a gente percebe a emoção surgindo? Pelas mudanças no corpo, desconfortos, mudanças de tensão, de temperatura. É por aí que você começa a perceber que a emoção está surgindo e você tem então a oportunidade de regular a forma de se expressar emocionalmente. Regular a expressão não quer dizer supressão, necessariamente. Aliás, eu acho muito ruim quando a pessoa decide por simplesmente suprimir a emoção, porque ela está causando um dano a si mesma, né? Quando a gente suprime, a gente está aumentando a nossa pressão arterial, nosso ritmo cardíaco, nós nos sentimos muito mal quando simplesmente suprimimos a emoção ao invés de nos expressarmos de forma mais adequada, né? Talvez eu não queira explodir de raiva, mas eu preciso dizer que alguma ofensa está sendo feita, que de alguma maneira eu estou me sentindo desconfortável com a situação que está sendo colocada, né? Então essa talvez seja a melhor maneira de eu me expressar, eu falar sobre o meu desconforto, ou meu descontentamento com a situação, ou até mesmo que é melhor deixar para conversarmos num outro momento, porque naquele momento eu não estou me sentindo muito bem, em especial se eu perceber que eu não estou tendo condições de lidar emocionalmente com a situação toda naquele instante, naquele momento, né? Nós muitas vezes achamos que temos que resolver tudo na hora, né? A gente sente aquela urgência, né? Eu preciso resolver isso agora. Talvez essa seja a pior escolha que você está fazendo. Então, perceber que existe a possibilidade de um tempo, que esse tempo pode ser não necessariamente daqui a alguns minutos, mas talvez no próximo dia ou daqui a uma semana,
pode nos trazer um alívio, uma possibilidade de elaborar melhor as nossas emoções e dar também a possibilidade da outra pessoa ou das outras pessoas envolvidas também conseguirem digerir e pensar melhor e chegar numa solução mais apropriada para aquela condição. Muito interessante que você já trouxe essa questão das emoções e de como lidar, talvez, com emoções aflitivas, com episódios emocionais, né? Que é uma linguagem, inclusive, do curso que você tem oferecido dentro do Hospital Albert Einstein, essa pós-graduação. Elisa, queria que você falasse um pouco sobre ela e que esse curso também é um pouco da base e o lugar de onde você fala sobre as emoções, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Isso. Na verdade, a origem de tudo isso é o ano de 2000, no encontro do Mind and Life Institute, né, do qual eu sou fellow. Tá? Em 2000, um desses encontros aconteceu na casa do Dalai Lama, e lá estavam alguns cientistas bastante importantes na área da neurociência e do comportamento. Estava Richard Davidson, estava Paul Ekman, Daniel Goleman, que não é exatamente um cientista, mas é um grande estudioso da área. Daniel Goleman, que nos anos 90 publicou Inteligência Emocional. Então, estava também Alan Wallace. Alan Wallace é um dos maiores eruditos ocidentais na temática da meditação, do budismo, da filosofia budista, né? Ele traduz os textos diretamente do tibetano para o inglês. Foi por 14 anos um monge ordenado pelo próprio Dalai Lama e teve a oportunidade de conhecer toda essa questão da cultura tibetana e do sudeste asiático também. E, em especial, Paul Ekman, um dos maiores especialistas em emoções, né, e um dos grandes psicólogos do século passado, juntamente com sua filha Eve Ekman, que é uma especialista em emoções e em burnout. Os dois se associaram, então, ao Alan Wallace, que trouxe todo o componente contemplativo e o treinamento contemplativo para nos ajudar a reconhecer melhor as nossas emoções e a lidar com elas, e a expressá-las de uma maneira mais adequada. Dessa forma, então, depois de algum tempo, surge o Cultivating Emotional Balance, Cultivando Equilíbrio Emocional, um programa que surge, então, desse encontro em 2000 do Mind and Life Institute, porque o próprio Dalai Lama faz uma pergunta: como é que a gente pode ajudar os ocidentais a lidarem com as suas emoções destrutivas? E nesse sentido, então, Paul Ekman, Eve Ekman e Alan Wallace, tendo inicialmente a colaboração do próprio Daniel Goleman, do próprio Richard Davidson, né, consegue elaborar então esse programa que hoje em dia nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem vários instrutores na Europa formados, Austrália, etc. E no Einstein nós temos a formação de instrutores do Cultivating Emotional Balance. Eu, juntamente com a Giane Pili, nós duas somos autorizadas, né, então, a formar instrutores através de uma pós-graduação do Einstein chamada Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance. Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance. Quem procurar, né, no Google vai encontrar ali, né, Gestão Emocional nas Organizações Einstein, e as inscrições já estão abertas para a próxima turma. Felizmente nós temos tido assim, turmas lotadas, né? Inclusive, pessoas têm deixado para a última hora, não têm conseguido fazer o treinamento. Porque a gente percebe que é uma grande demanda, né, não apenas das pessoas, mas das organizações, das empresas, dos mais diferentes tipos. A gente tem atualmente desde diretores de grandes empresas de tecnologia, né, multinacionais, até agentes da Polícia Federal fazendo treinamento, promotor do Ministério Público, diretores de empresas de mídia, além dos profissionais de saúde, né? Então, médicos, psicólogos. Essa nossa última turma é muito curiosa, nós temos vários publicitários fazendo também, né? Então, é uma maneira da gente conseguir disseminar um pouco essa cultura. A gente teve uma superintendente de um grande banco também fazendo e já disseminando, ela já se formou e ela está disseminando essa cultura de cultivo de equilíbrio emocional dentro desse banco, né? Então, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, cultivar equilíbrio emocional de uma forma bem-sucedida implica
em especial dentro de uma organização, em trabalhar com a cultura organizacional. Não é apenas você sozinho achar que dar um curso de um fim de semana, enfim, vai resolver o problema. É tentar criar uma cultura onde as pessoas entendem, percebem a importância de se conhecerem, de conhecerem as outras pessoas, de respeitarem a forma como as pessoas se expressam emocionalmente. Esse curso, o Cultivando o Equilíbrio Emocional, você falou e deu uma ênfase grande às organizações agora. Mas, por exemplo, as pessoas que vocês estão formando, elas estão se formando para poder oferecer esse curso também e para outras pessoas, para pessoas normais, leigas, que querem saber mais, né? Quando a pessoa se forma na pós-graduação, ela pode dar o curso para qualquer público. Isso que é o mais interessante, né? Eu mesma, eu tenho alguns cursos em company, mas em geral os meus cursos eles são para o público geral, né? Eu dou o treinamento na Associação Palas Athena. Quem se inscreve são desde donas de casa até advogados, empresários, enfim, mas é um público geral, leigo, que gostaria de saber como lidar melhor com as suas emoções. Até vou te contar uma história interessante, Daniel. Eu tive um curso que tinha 3 avós, né? E qual o interesse das avós em vir fazer o curso? Uma delas revelou e as outras 2 também disseram que, pelo menos parcialmente, essa era a motivação. Que elas estavam com grande dificuldade de se comunicar com seus netos, né? A gente tem um gap geracional por causa provavelmente da tecnologia que entrou nesse meio tempo, né? E na forma, portanto, de compreender o mundo, né, dessa geração das avós para os netos. E foi muito interessante a gente ouvir no final, né, que elas estavam, vamos dizer assim, se sentindo mais hábeis para falar com esses netos, né, abrindo mais espaço e possibilidades de comunicação. Então, que bom, né? Então, assim, dá até para ajudar, quem sabe, aí nesses gaps geracionais. Que ótimo. Uma das ferramentas desse curso que vocês oferecem está ligada justamente à meditação, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você, Elisa, esse link da meditação com a regulação das emoções, também como na ciência isso tem sido representado, assim, que tipo de meditação que ajuda com isso? A gente tem uma clareza sobre isso? Quais são os tipos de meditação que nos apoiam no sentido de uma vida emocional mais equilibrada? Dentro do Cultivation Emotional Balance também já existem algumas pesquisas, né, dentro dessa área. Inicialmente são as práticas que nos levam a maior quietude, práticas atencionais, né, que são tradicionalmente conhecidas talvez como práticas de shamatha, enfim, mas são as práticas atencionais, aquelas em que você traz o seu foco de atenção, por exemplo, para o corpo, ou para a respiração apenas, ou observando os seus processos mentais, e você com isso vai se aquietando, vai se acalmando, vai se assentando. E com isso você vai deixando que não apenas o seu corpo entre num estado mais natural de repouso, mas também que as suas falas internas entrem num estado de maior quietude e que a sua mente vá entrando num processo de silêncio, né? É claro que nunca é um silêncio completo, mas você consegue perceber que o fluxo de pensamento se torna mais suave, menos intenso, o que te permite se sentir num maior bem-estar, né? Essas práticas básicas, vamos assim dizer, que nos levam à quietude, essas práticas atencionais, elas são fundamentais porque elas podem ser a base para outras práticas meditativas, né? Dentre algumas outras práticas, e que têm sido também bastante estudadas ultimamente na literatura de ciência, a gente pode pensar nas práticas de compaixão e de bondade amorosa, que são práticas onde o foco da sua atenção estão basicamente no desejo de desejar a felicidade, ou que as pessoas possam ser mais felizes, né, se livrar dos sofrimentos, e com isso desenvolver esse estado mais positivo, mais virtuoso dentro de você mesmo, né?
Se quando a gente deseja bondade, felicidade para outra pessoa vai se sentir mais feliz, a gente não sabe dizer isso, né? Talvez isso vai depender muito mais da tua fé. Mas se tem uma coisa muito importante que essas práticas trazem para você, quando você percebe que você é capaz de desejar mais felicidade para as outras pessoas, até mesmo aquelas com as quais você tenha algum tipo de dificuldade de relacionamento, você consegue perceber que você é capaz de ser uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa que do bem, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que está aqui para tentar fazer a diferença para o lado positivo, né? Ter um propósito benéfico na sua vida. Aliás, hoje mesmo eu estava assistindo um TED Talk sobre resiliência e eu achei muito interessante que a palestrante comenta que um dos pilares dessa resiliência, né, é você perguntar para você mesmo: bom, o que eu vou fazer agora vai ser benéfico para mim ou vai ser prejudicial? Né? Eu acho que essa pergunta também a gente pode passar para a situação do outro. O que eu vou fazer agora vai ser benéfico ou vai ser prejudicial para o outro? Se a gente sempre tiver em mente qual a nossa real motivação, qual a nossa real intenção, né? Nós vamos conseguir ter uma vida melhor, uma vida com menos arrependimentos. Talvez uma das coisas que mais torne a nossa vida difícil de suportar seja quando ela fica cheia de arrependimentos, né? Então, nos conhecer melhor e evitar episódios que possam nos levar aos arrependimentos da vida, né? Já por si só é um grande ganho em termos da qualidade do nosso viver. Essas práticas que você está apresentando aqui, elas são para todo mundo, Elisa? Qualquer pessoa poderia fazer? O que você diria para alguém que talvez esteja ouvindo esse podcast aqui do SESC pela primeira vez, interessado em meditação e já ouviu falar algumas vezes? Tem muitas pessoas que têm resistência também, que tentaram uma vez ou outra e falam que não conseguem. Queria ouvir de você um pouco sobre se é para todo mundo ou se realmente existem limitações. Eu acho que o mais importante é você buscar um bom professor, se você puder, né? Ter um bom professor, um bom instrutor de meditação. Se você, antes de buscar um instrutor, ou nesse momento você não tem acesso a um instrutor de meditação, talvez seja interessante você começar com alguns aplicativos, né? Alguns deles já foram até testados do ponto de vista de ciência, e eu posso dizer do Meditação Natura, por exemplo, que nós lá no Einstein, juntamente com a Associação Palas Athena, ajudamos a desenvolver o conteúdo, né? A Palas nos ajudou nisso também, mas depois nós fomos para o nosso laboratório de inovação fazer o desenvolvimento propriamente do aplicativo e testamos versus um aplicativo que nos estimulava a prestar mais atenção no que estávamos fazendo no momento presente, entre aspas, um aplicativo de mindfulness, né? E esse outro aplicativo que depois foi lançado como Meditação Natura, ele se mostrou superior num estudo que a gente chama de controlado randomizado. O que é isso? A gente recruta as pessoas interessadas no estudo e a gente sorteia as pessoas para um aplicativo ou para o outro, né? E nós observamos então que, terminando o estudo com quase 300 pessoas, o Meditação Natura foi superior ao outro aplicativo, trazendo benefícios em termos da redução de estresse e da percepção de bem-estar, com um conteúdo que começa justamente, né, Daniel, como você mesmo tinha me perguntado, começa com as práticas atencionais e que nos levam à quietude, depois vão para práticas de bondade amorosa, práticas de alegria empática, enfim, né? Mas a base começa com a atencional. Tem também outros conteúdos, né, como técnicas de relaxamento, conhecimentos baseados na psicologia positiva e também o que pode nos levar à redução de estresse. Então tem um conteúdo teórico e prático. E nós desenvolvemos toda a parte do aplicativo chamada Jornada, que é a parte inicial, que é um programa então de 8 semanas, tá?
Então, se você não tem um instrutor nesse momento ou quer experimentar algo mais fácil, de mais fácil acesso, poderia ser o aplicativo. Mas eu costumo sempre dizer, aplicativo não substitui um bom professor. É um primeiro passo. E esse bom professor que você se refere, você acha que existe algum critério que a gente poderia utilizar para encontrar um bom professor? Como que eu encontro? A pessoa pode se perguntar, Olha, né? eu acho que em primeiro lugar você pode se basear em amigos que já pratiquem, por exemplo, se tiver algum que possa te indicar. Lembrar também que o yoga é uma prática contemplativa, então talvez se você nesse momento não tenha um professor de meditação, de yoga provavelmente é mais fácil de encontrar, né? Existem mais instrutores de yoga do que de meditação. E lembrando que muitas vezes o componente físico pode te ajudar muito no componente contemplativo da meditação. Então talvez seja até interessante você começar fazendo algumas aulas de yoga, né? No caso do yoga, eu gosto muito de citar, por exemplo, o professor Marcos Rojo, né? Que é uma grande referência no yoga. Do ponto de vista da meditação, vale a pena também, se você não tiver um amigo ou alguém que indique, uma forma é buscar no Google, mas realmente ver se o professor tem uma linhagem, né? Quais foram os professores desse professor, né? Se for num caso de um programa mais laico, como o próprio Cultivating Emotional Balance ou programas de mindfulness, ver se realmente o instrutor tem uma formação, né? E investigar mesmo, né? Recentemente mesmo nós tivemos aí notícias de escândalos sobre professores de meditação, enfim. Eu acho que vale muito nesse momento, já que temos o recurso da internet, né? Buscar de onde vem esse professor, qual a origem, se for de uma origem tradicional, realmente ele tem professores tradicionais que dão a sua base, né? Enfim, realmente investigar. E no dia a dia com esse professor, sempre estar atento, né? Eu não acho que é porque você aceitou um professor, né, de meditação, agora você vai simplesmente se prostrar e esquecer de investigar e continuar se questionando. Assim como a gente questiona um tratamento médico, não é? De repente você começa bem e num dado momento você começa a desconfiar, mas isso não está legal para mim, né? Atividade física, você está fazendo uma atividade física, talvez você comece bem, então, mas depois você fala, não, mas isso aqui não está legal, esse professor, já falei para ele que eu estou com dor nas costas, mas ele não está me ouvindo, então ouça você mesmo, né? Tenha discernimento, né? Eu acho que uma das coisas piores que existem é quando a pessoa perde o senso do discernimento, da clareza, né? Que aliás os grandes professores de meditação, né, sempre falam da importância de você ter o seu discernimento, de você desenvolver clareza mental para tomar melhores decisões na sua vida. Isso vale inclusive para decidir qual tipo de prática, qual professor seguir. Voltando, Elisa, para esse campo da ciência, alguns estudiosos dessa área eles mostram que no Ocidente houve uma primeira onda de popularização das práticas contemplativas em contextos mais seculares, com a popularização, por exemplo, do mindfulness, dessas práticas atencionais, trazidas especialmente o mindfulness pelo Jon Kabat-Zinn e também por alguns professores que vieram do Oriente para cá. E aí, mais recentemente, a gente também tem essa onda dessas outras práticas que você comentou ligadas ao cultivo da compaixão, que a gente também tem programas bem específicos para o cultivo da compaixão, né? O CCT, o CBCT, alguns programas que têm surgido por aqui. Você vê a possibilidade de surgirem novas ondas ligadas à meditação, outras práticas se popularizando por aqui? Ao circular nessa área, você também tem a impressão de que podem chegar novas iniciativas ligadas a isso? Eu acredito que podem surgir novas iniciativas ligadas a isso, mas o que eu acho importante é lembrar que existem pessoas que, vamos dizer assim, não vão ser meditadores profissionais. Existem aquelas que querem aprender a meditar para reduzir o seu estresse. Ok, nada a condenar, né? Ou para melhorar um pouco mais a sua atenção e a sua produtividade, sua performance, né?
Existem aquelas que estão preocupadas com a sua saúde, são em pessoas hipertensas. Aliás, lembrando também, né, você tinha me perguntado sobre benefícios da saúde, uma delas que é bem documentada é para ajudar as pessoas hipertensas a regular essa hipertensão, né? Não é uma coisa que vai curar a hipertensão, tá? Não tem cura, mas você conseguir talvez reduzir um pouco a dose do medicamento, manter mais estável essa hipertensão, né? Então, assim, existem pessoas com diferentes interesses, ok. Mas, se você quer realmente buscar a prática meditativa para o seu papel original, que vamos dizer assim é de autoconhecimento, eu acho que é muito importante você ir além de todos esses programas, né? Desenvolver compaixão, desenvolver atenção, enfim, né? Equilibrar as emoções, ok. Mas lá na sua origem, essas práticas faziam parte de um processo de autoconhecimento, autoaprimoramento, autodesenvolvimento, que, sendo extremamente honesta, você não alcança praticando, sei lá, 8 semanas ou alguma coisa desse tipo, né? Então, é muito importante você ter claro na sua mente o que eu quero com essa prática, né? Se você quer realmente autodesenvolvimento, autoaprimoramento, é muito importante você conhecer na raiz, né? A teoria, qual a filosofia, qual a psicologia que está por trás desse conhecimento, né? Se aprofundar nisso. Praticar, né? Não 15 minutos ou 20 minutos, como os programas mais ocidentalizados sugerem, ou até 40 minutos, mas realmente mergulhar, fazer retiros, né? Mas isso desde que você já tenha uma prática. Eu acho que existem alguns estudos, inclusive, mostrando que retiros podem ser muito intensivos, né, para alguém que não tem prática nenhuma. Então, você ir praticando e depois fazer retiros com professores que já fizeram retiros e têm as suas práticas, né? Eu conheço casos de professores que eles mesmos nunca fizeram um retiro longo e querem ensinar para os seus alunos. Isso é um absurdo, né? Tradicionalmente, isso não existe simplesmente. Então, é muito importante, se você quer autoconhecimento, realmente se aprofundar, ir além dos programas, né? Os programas são extremamente úteis. Eu mesma ensino os programas, que é o Cultivate an Emotional Balance, que creio esse ser o mais completo dentre os que estão aí. Primeiro, pela sua origem, né? A gente tem Paul Ekman, um dos maiores psicólogos do século passado, e do outro lado, Alan Wallace, que tem uma formação monástica muito primorosa, né? E realmente conhece a fundo as práticas, tá? Muitos dos programas de 8 semanas, devemos lembrar que eles foram criados por pessoas laicas que nunca tiveram muita experiência em meditação, mas viram seus benefícios e conseguiram agregar de uma forma interessante e promover saúde mental, saúde física, mas esse não é o objetivo original das práticas meditativas, né? O objetivo original é autodesenvolvimento, autoaprimoramento, vamos assim dizer, espiritualidade no seu sentido mais amplo. Perfeito. E justamente trazendo esse ponto do sentido original, ligado ao autoconhecimento e à espiritualidade, como que fica essa questão da transcendência também, que a gente poderia dizer, dentro da perspectiva da ciência, assim? Esse assunto é como se os cientistas nem assumissem para si esse desafio de investigar esse lado também, ou isso interessa a ciência de alguma maneira? Esses aspectos que seriam mais profundos ligados à prática da meditação? Interesse, creio que há. Agora, não sei até que ponto a gente pode ir com o que a gente conhece de instrumental e estratégias da ciência, né? Até eu me lembro uma vez uma conversa que eu tive com um aspirante a doutorado, né? E ele tinha umas ideias de estudar energias sutis e tal. Eu falei, tá, com qual instrumento, né? Não sei e tal. Então, você não sabe porque não existe, né? Um instrumento assim validado que possa realmente medir isso. Do ponto de vista de ciência, a gente não pode dizer nem que não existe e nem que existe, né? Mas as evidências são muito difíceis de serem conseguidas com o que se tem de equipamento hoje em dia,
né? Seria a mesma coisa que a gente querer estudar função cerebral em 1900. Tá? Quem sabe no futuro existam equipamentos nesse sentido ou não, né? Então, o que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em conhecimento de ciência é ser muito realista. O que temos de equipamentos, o que temos de possibilidades, né? O próprio Alan Wallace criou um desafio bem interessante. Ele criou o Center for Contemplative Research, o Centro de Pesquisa Contemplativa, que lá nos Estados Unidos, né, ele foi inaugurado recentemente. E a ideia é que tenha não apenas os locais para que as pessoas possam fazer retiros de longo tempo, né, indo dentro desse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ou seja, o sentido original das práticas meditativas. Ele tem um board de cientistas muito interessantes no Center for Contemplative Research. Eu fiquei muito honrada quando eu fui convidada para participar desse board, mas eu aceitei e não sabia quais eram os outros membros do board. São 7 pessoas, existem 2 prêmios Nobel que estão ali, né? Então, a gente tem Elizabeth Blackburn, Stephen Chu, temos também um premiado físico brasileiro, que é o Marcelo Gleiser, né? Então, é muito interessante a gente ver cientistas desse calibre interessados, então, no potencial da meditação, no seu sentido original e que certamente envolve algum nível de transcendência, né? De talvez melhorar o nosso nível de consciência sobre a nossa própria vida e a vida do planeta como um todo. Uau, talvez surjam daí alguns estudos interessantes. Mas a gente tem que ser realista sobre como que a gente pode fazer essa avaliação. E aí, Elisa, como uma pergunta final, eu queria ouvir de você, como uma praticante de meditação, quais os benefícios que você tem percebido na sua própria experiência? Como que a meditação impactou a sua vida? Em especial no meu questionamento em relação à realidade e à verdade, né? Então, não apenas o meu treinamento em ciência, mas o treinamento em meditação me torna uma pessoa bastante questionadora, né? Mas questionadora de uma forma, eu vejo, positiva, não aquela pessoa que questiona negativamente, né, as questões da vida, mas sempre pensando, nossa, será que não podia ser diferente? O que a gente podia fazer de melhor? Será que isso é verdade? Né? Então, isso... uma outra pergunta também que me traz é, e por que não? Né? E por que não é uma pergunta que eu acredito que as pessoas deveriam se fazer mais comumente, né? Do tipo assim, por que não tentar fazer alguma coisa que eu gostaria? E por que não viver uma experiência? E por que não, né? Essa pergunta, e por que não, amplia horizontes. Maravilhoso, Elisa. Muito bom poder ouvir você, essa visão de alguém que está investigando a meditação por meio da ciência, mas também de forma direta, como uma praticante, como você acabou de nos revelar. Em nome do SESC, eu agradeço muito o seu tempo e a disposição para falar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel, e também ao SESC.